know now that these young men can take this message and sweep it on to the coming of the Lord. Boa noite, amigos. Deus continue vos abençoando a cada um. Estamos aqui mais uma vez no programa Jovens Destemidos. Como vocês podem ver aqui, eu e o irmão Isaac vamos fazer o programa hoje. O título desse programa é As 7 Taças e as 7 Pragas da Ira de Deus. E eu peço que os irmãos acompanhem, porque é um assunto muito bom, um assunto que exige muita concentração. Também um assunto muito polêmico, porque vários pastores, vários pregadores têm vários pensamentos sobre esse assunto. Então, eu peço que você acompanhe aqui. Nós estaremos aqui com a mensagem do profeta para mostrar para vocês, para cada um de vocês, o que são essas taças e para quem são essas taças. É muito bom estar aqui mais uma vez, depois de ter ficado um tempo sem fazer o programa. Tivemos vários testemunhos de irmãos que nos acompanham, lá no Irmãos de Ouro Branco, irmãos de todo lado do Brasil, também irmãos fora do Brasil, irmãos das Filipinas que nos acompanham no nosso programa aqui. E nós nos sentimos honrados por isso, por estar ajudando irmãos, não apenas aqui para gastar hora aqui, mas para ajudar almas. Então, eu peço que os irmãos continuem nos acompanhando para nos ajudar aqui, porque sabemos que nós estamos num tempo do final, em que nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus, nos revestir de toda a palavra de Deus, para essa hora tremenda que estamos vivendo. E Ele prometeu que não nos deixaria. Ele disse que estaria conosco todos os dias até o fim dos tempos. Então estamos aqui para falar um pouco mais sobre isso, esse assunto. Eu vou passar para o irmão Isaac, para ele dar o boa noite, para nós começarmos já sobre esse assunto. Amém? Boa noite a todos que têm nos acompanhado até aqui. Deus abençoe o irmão, Deus abençoe a irmã, Deus abençoe os jovens. Obrigado por ter nos dado essa oportunidade de levar a palavra até vocês, porque se não fosse vocês, não estaremos aqui agora. Se a gente está colhendo frutos, como o irmão tem dito, é isso que nos incentiva a continuar com esse trabalho que estamos fazendo para Deus. Porque esse não é um trabalho meu, não é um trabalho do irmão Wellington, não. É um trabalho voltado aos jovens, um trabalho voltado para Deus. Então nós temos agora esse privilégio que é poder ajudar, é poder levar a palavra até você, nos capacitando, nos levando cada dia mais a um entendimento da palavra, há um entendimento maior da palavra. E nessa noite, como o irmão Eto disse, vamos falar sobre as pragas, vamos falar sobre as trombetas, ais, e vamos levar totalmente a palavra como ela é e o que está sendo os pregadores estão deixando de lado, porque esse é um assunto muito sério. Então a gente quer levar um pouco desse entendimento até você. Espero que seja bem gratificante esse estudo que começa hoje, que seja bem gratificante para você. Que Deus abençoe a cada um de vocês que tem nos acompanhado. Vamos agora iniciar nosso programa em cima desse assunto. Bom, irmãos, vamos fazer uma oração para nós começarmos. Então aí nós começaremos a ler em João, nossa primeira escritura, para nós começarmos. Pai Deus eterno e poderoso, obrigado por estarmos aqui mais um dia, mais uma vez em Tua casa, Senhor, para compartilharmos com cada amigo nosso, com cada visualizador que está nos acompanhando a cada dia, Senhor, para compartilharmos da palavra tão maravilhosa, Pai, que Tu tem nos dado. Tu tem abrido de uma forma sobrenatural a palavra para nós nesses últimos dias, Pai. A palavra que antes era fechada, Pai, e muitos não sabiam nada, Pai.
e hoje está se tornando, Pai, aberta totalmente para seus filhos, Pai. Nos ajude, Pai, somos falhos, somos pequenos, nós temos nossas transgressões, nossos pecados, nossos erros, nossas falhas, Pai. Mas Tu disse que não sairia de perto de nós, Pai. Tu prometeu que estaria todos os dias conosco, Pai. E nós estamos vendo essas promessas, Pai. E a cada dia, Pai, estamos amando mais a Ti, Pai. Sabemos que nossas falhas é que são grandes, Pai. Nossos problemas são grandes, Pai. Mas nós estamos firmados em Ti, Pai. Ajude nós a cada um, Pai, que está acompanhando este programa. Abra-nos, Pai, esse assunto um pouco mais esta noite, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Amém. Vamos abrir no livro de João, capítulo 3, versículo 19. A Bíblia diz assim: E o julgamento é este: a luz veio ao mundo, e os homens amaram antes as trevas que a luz, porque as suas obras eram más. Amém? Agora você grave esse versículo e agora nós iremos para Deuteronômio. Livro de Deuteronômio, capítulo 29. Esse é um verso que fala sobre as taças, sobre as pragas que seriam derramadas. Deuteronômio capítulo 29, versículo 22. Começando no versículo 22, diz assim: Pelo que a geração vindoura, os vossos filhos que se levantarem depois de vós, e o estrangeiro que vier de terras remotas dirão, ao verem as pragas desta terra, e as suas doenças com que o Senhor terá afligido, e aqui toda a sua terra é enxofre, sal e abrasamento, de sorte que não será semeada, e não produzirá, nem nela crescerá erva alguma. Assim como foi a destruição de Sodoma e Gomorra, e de Adma e de Zeboim, que o Senhor destruiu na sua ira e no seu furor, sim, todas as nações dirão: por que fez o Senhor assim com essa terra? Que significa o furor de tanta ira? Então se dirá: porquanto deixaram o pacto do Senhor, o Deus de seus pais, que tinham feito com eles, quando os tirou da terra do Egito. Você prestou atenção? Aqui está dizendo que por causa das pragas, por causa da ira de Deus, essa ira que acendeu sobre a terra, essa ira se acendeu por causa que o povo rejeitou a Deus. Quando eles saíram do Egito, eles rejeitaram a Deus. E em João diz que eles amaram mais as trevas do que a luz. Amém? Então nos acompanha aqui mais um pouco. E se foram e serviram a outros deuses, e os adoraram, deuses que eles nem tinham conhecido, e que eles foram dados. Por isso que a ira do Senhor se acendeu contra esta terra, para trazer sobre ela toda a maldição que está escrita neste livro. Amém? E o Senhor os arrancou da sua terra com ira, com furor e com grande indignação, e os lançou em outra terra, como neste dia se vê. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, mas as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos para sempre, para que observemos todas as palavras desta lei. Amém? Pode ler, irmão Isaac, em Apocalipse, capítulo 15. Em Apocalipse, capítulo 15, também vemos um pouco sobre as taças, mas do tempo do fim. Mas a leitura que o nosso irmão leu está também falando sobre as taças do tempo do fim. Mas essa aqui fala mais clara até você. Ela chega mais clara até você. Em Apocalipse, capítulo 15, a partir do verso 1, está escrito assim: Então observei no céu outro grande e terrível sinal, 7 anjos,
empunhando os últimos flagelos, pois este completa o juízo severo na terra, o juízo severo de Deus na terra. Vê? Aqui está escrito que 7 anjos foram vistos no céu, que empunhava os últimos flagelos, as últimas taças, as últimas pragas, pois estes completarão o juízo severo de Deus sobre a terra. Que juízo é esse? É aquele juízo que faz as pessoas, aquelas que estão ali, as pessoas que estão ali, se dizem evangélicos, que estão levando a palavra, não, elas não estão, é aquelas pessoas que negaram a palavra, entende? Esses flagelos são aqueles que Deus vai ser as pragas que serão derramadas. Mas, conforme o estudo aqui que terá, você entenderá que o mundo está se preparando, as organizações estão se preparando como se isso fosse algo normal. Mas, na verdade, isso não é. As igrejas fazem como se fosse, mas isso não é algo normal. Vê? Através desse estudo, veremos isso. Vamos ler agora em Apocalipse 16. Verso 1 também. E aconteceu que eu ouvi uma forte voz que vinha do santuário, ordenando aos 7 anjos: ide e derramai pela terra as 7 taças da ira de Deus. Verso 2: partiu, pois, o primeiro anjo e derramou sua taça pela terra, e todas as pessoas portadores da marca da besta, os adoradores de sua imagem, foram atacados e feridos com dolores e feridas dolorosas e mortais. Aqui começa a ser derramado as taças sobre aquelas pessoas que têm a marca da besta, que têm começado a adorar a besta. Aqui vemos isso no verso 1. No verso 2, vemos que o anjo já saiu e já começa a derramar. E essa taça que é derramada atinge todos os mortais que estão na terra, marcado com a marca da besta, que adoram e são seus adoradores. Vê? Então, essas pessoas vão pagar. Hoje isso está normal para elas, isso não está acontecendo nada. Mas eles não estão vendo a palavra de Deus sendo revelada e sendo cumprida nos últimos tempos. Vamos agora iniciar nosso texto. Irmão Wellington. Eu quero voltar novamente aqui em Apocalipse 15 para nós observarmos um pouco mais de perto esse grupo que será afligido pelas essas taças. Como o irmão Isaac falou, o grupo que tem a marca da besta e os que adoram a besta. Você vê que não apenas são um grupo normal, não é apenas um grupo, mas tem outros grupos aí. Se você entrar bem aqui, você vai ver que tem outros grupos que são afligidos por essas taças. Vamos ler em Apocalipse capítulo 15, diz assim: vi no céu ainda outro sinal grande e admirável, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E vi como que um mar de vidro misturado com fogo, e os que tinham vencido a sua imagem e o número do seu nome estavam em pé junto ao mar de vidro, e tinham harpas de Deus e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grande e admiráveis são as tuas obras, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei dos séculos. Quem não te temerá, Senhor, e não
glorificará o teu nome? Pois só tu é o santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Agora, o profeta fala aqui, do versículo 2 até o versículo 4 de Apocalipse capítulo 15, é o período da tribulação. Este pequeno versículo é o período da tribulação. Então, neste mar de vidro, quando você vê, ali tem fogo e ali tem um grupo que está adorando, com o cântico de Moisés. Esse grupo, o profeta diz que são as virginessas, porque se você voltar nas escrituras, ou se você ir um pouco adiante, a escritura também diz, o João diz, de um grupo que estava no mar de bronze. Esse grupo que estava no mar de bronze era a noiva, porque ela já estava limpa com as suas vestes, ela já estava com o seu sangue, o sangue já estava aplicado nela. Mas nesse grupo aqui de Apocalipse capítulo 15, que está em cima do mar de vidro, eles estão sem o sangue. No período neste período agora, eles estão sem o sangue. Então, quando a tribulação se estabelece, então o sangue vem sobre eles, para salvarem eles. Para não ficar apenas nas minhas palavras, eu vou ler aqui, que o profeta diz que esse grupo aqui é a virginessa. Na mensagem Apocalipse capítulo 4, parte 3, o profeta diz assim no parágrafo 98, 198. Observe agora. No final desta era, o profeta está falando de agora, no final desta era, João, quando ele viu o mar de bronze, ali ele estava claro como cristal. E o que foi isso? A palavra havia sido tirada da terra. Está falando de nós, a igreja gentia, raptada na igreja, e estava clara como cristal. Não havia mais sangue. A era da igreja havia terminado. Ele está falando de agora. Agora no parágrafo 199 ele diz assim: agora, em Apocalipse capítulo 15, o remanescente da semente da mulher. O remanescente da semente da mulher, que nós sabemos que são as virginessas, que ficam na grande tribulação, que eram os santos da tribulação, que passaram pela tribulação, foram encontrados, veja, de pé sobre este mar. E ele estava misturado com fogo, sangue, línguas vermelhas de fogo, o fogo de Deus. Eles haviam obtido vitória sobre a besta, sobre a Roma, o profeta diz, sobre seu número, sobre a letra do seu nome e sobre a sua imagem, a confederação de igrejas. E havia saído, e através das pragas, da pregação de Moisés e Elias, estes dois profetas que apareceram a Israel para tirar este grupo de pessoas, aquele santo do período da tribulação, de volta naquele tempo que seriam trazidos. Então o profeta está dizendo aqui que esse grupo foi salvo, esse grupo, a virginessas, eles também foram salvos por causa da influência, por causa da unção de dois profetas, Elias e Moisés. Quando eles começam a pregar, eles foram salvos debaixo da pregação daqueles dois profetas, Elias e Moisés. Agora, nós vemos em Apocalipse capítulo 15, esse grupo, a virginessas. Amém? Mas agora, vamos voltar um pouco e ver que não é apenas as virginessas que são afligidas, porque as taças, elas são para um povo, elas são para grupos que rejeitaram a Deus, como nós lemos em Deuteronômio e em João, e que também rejeitaram a luz. Agora vamos ler aqui em Apocalipse capítulo 8. Apocalipse capítulo 8 diz assim, no versículo eu não me lembro aqui do versículo, mas é no versículo, eu não me lembro do versículo, mas que diz que
os adoradores da besta, eles seriam afligidos por grande ira de Deus. Eu vou encontrar aqui, eu vou deixar o irmão Isaac falar enquanto isso. Eu creio que é em Apocalipse capítulo 8. Eu vou procurar aqui. Pode falar, irmão Isaac. Como nosso irmão tem dito, aqui na mensagem que as taças serão para grupos que rejeitaram a palavra de Deus, para aqueles que rejeitaram a Deus. Isso o profeta diz na mensagem 70 semanas de Daniel. Ele diz no parágrafo 214, ele diz assim: vê agora onde estamos, entenda agora a 70ª semana de Daniel. Veja agora, quando fôssemos aos selos, coisas, rompendo os selos, do primeiro sai o cavaleiro no cavalo branco, e tem um arco em sua mão. Observe, quem é esse indivíduo? Observe quem é esse indivíduo. Observe o cavalo pálido, depois dele vê. Observe, quem é? Olhem como entra. Observe, esses 144, observe, os 144 mil entram. Observem as virgens adormecidas, quem se levantará. Observe, todas as coisas tomar de lugar, derramará as taças. E derramamento das taças. As taças, os 3 espinhos, os espíritos imundos, como rã. Observe, como essas coisas caem em seu lugar, essas pragas, exatamente quando se derramam, são derramadas. Cada vez que um selo é aberto, uma praga se derrama e vem numa destruição. Vigie o que toma lugar agora no mesmo tempo, no mesmo ao final. O profeta está falando que nessa mensagem de 70 semanas de Daniel, o profeta fala que as taças, essas taças, elas são para os remanescentes, aqueles que ficarem, e também para aqueles que têm renegado a palavra de Deus. Aqueles que têm renegado a palavra de Deus. O que é a palavra de Deus? A mensagem revelada. Vê? Deus tem trazido a mensagem até nós. E através do tempo, vemos o desvelar, temos o entendimento do que é Deus, o que é a palavra. E o profeta fala que aqueles que negarem a palavra. Então, quando você nega essa mensagem, no momento, a abertura da palavra, você está negando a Deus. Você está negando a Deus. E então, abra o olho. Você que tem negado a palavra, porque não é somente aqueles que têm dito que os judeus, os 144 mil, mas sim aqueles que ficarem, aqueles que têm negado a palavra hoje. Como é que você nega a palavra? Você se diz evangélico, carrega a mensagem do irmão Branco no braço, mas você vive ela? Não. Se você não está vivendo ela, você está negando a palavra. Se você, irmã, está cortando seu cabelo, está tingindo seu cabelo, você está negando a palavra. Você, irmão, você que tem feito coisas ilícitas, você está negando a palavra. Isso é negar a Deus. Não basta você somente ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Tem que viver a palavra. Tem que se identificar na Bíblia. Tem que se identificar o tempo do fim. Isso que estamos trazendo agora para vocês é algo para alertar, não para dar medo em você, não.
mas algo para te chamar a atenção, para ter uma vida vivida. Vê? Era que a gente quer levar você a um entendimento da palavra. Nós queremos mostrar para você que as taças não é somente para os 144 mil, mas sim para que os cristãos que tem hoje, esses cristãos que têm carregado a palavra, não o do mundo, não as pessoas do mundo, mas a gente devemos se preocupar não com os nossos inimigos, não aqueles que não são evangélicos, aqueles que se dizem evangélicos que não creem na mensagem, aqueles que não batizam em nome de Jesus Cristo. Não é esse que a gente deve ter medo. Não são eles que estão negando a palavra. Eles estão negando a palavra, mas quem está negando a verdadeira palavra é aqueles que carregam a mensagem do profeta e não vive, que não vê o que o profeta trouxe até nós. Isso é negar a palavra. Vê? Então, as taças que têm sido derramadas, o mundo está se preparando. O mundo está se preparando para esse derramamento dessas taças, para essas pragas. O mar se tornar em sangue, ele está se preparando. Ele fala, para cada coisa que acontece, eles dão uma situação, eles dão uma solução. Nós vamos entender isso mais durante nossos estudos. Queremos levar até você esse entendimento. Nós queremos que você entenda que não é somente uma coisa para aqueles que estão fora da palavra. Não, isso era para um julgamento pessoal. Você mesmo, faça o seu próprio julgamento. Vê aonde você está certo, aonde você está errando, corrija o seu erro. Não espere ao tempo do fim para querer consertar, que será tarde. A hora já não é mais. Já estamos à porta. Então agora é momento de decisão. É hora de tomar a nossa decisão. Que decisão é? É vestir a armadura de Deus. Deus tem dado todas as armas. Basta nós tomar posse dessas armas e saber lidar com elas. Isso é um alerta. Eu tenho mais um parágrafo aqui, mas eu vou deixar o irmão Eto falar. Bom, então, falando um pouco sobre isso que o irmão Isaac acabou de falar, é muito bom nós comentarmos um pouco sobre isso, porque, né, irmão Isaac? Porque muitas pessoas, elas acham que as pragas estão lá, elas colocam lá para o povo, sei lá, 144 mil, para o povo do mundo. Não, mas se você vê o profeta falando, se você vê de acordo com as escrituras, as taças, as pragas, elas estão pegando povos da mensagem agora. Pessoas da mensagem que carregam a mensagem, que se dizem pessoas da mensagem, mas que estão sendo afligidas pelas taças. Em outros programas nós falaremos um pouco mais fundo sobre isso, porque se você... depois, em outros programas, eu vou ler um parágrafo que o profeta diz que a virginessa é um espírito. Então, a virginessa que está pegando esse povo, eles estão ungindo esse povo para eles serem inércios. Eles estão ungindo esse povo para serem inércios. Então, quando eles são ungidos inércios, então automaticamente eles são jogados para a grande tribulação. Então, não é um povo distante. As pragas não é para um povo lá de longe, não, mas é um povo que está presente aqui, que não está tomando cuidado com a palavra, que está rejeitando ocultamente a luz do dia. Amém? Agora, voltando um pouco aqui, o versículo que eu queria ler é em Apocalipse capítulo 16, que diz assim: então foi o primeiro anjo, no versículo 2, então foi o primeiro anjo, e derramou a sua taça sobre a terra, e apareceu uma chaga ruim e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Agora, eu vou deixar um gráfico aí para os irmãos verem sobre das constelações. Que se você ver as constelações, nas constelações tem uma taça nas constelações. E essa taça, essa constelação, ela é formada com 7 estrelas.
essa constelação da taça, ela é formada de 7 estrelas. Mas se você observar essa constelação, ela está de acordo com o nosso eixo de inclinação, de acordo com o posicionamento da Terra. Ela está direcionada para três pessoas aí na constelação. Ela está direcionada para uma virgem, para um corvo e para uma serpente. Essa serpente chamada de Hidra. Então, ela está rodando em volta, ela está no meio, para 3 grupos aí, se você ver. 3 grupos aí. Uma virgem, um corvo e uma serpente. Então, nós vamos olhar um pouco de perto sobre isso, aqui nas Escrituras. Agora, continuando aqui no versículo, em Apocalipse, capítulo 15, versículo 6, nós já vimos que entre o versículo 2 e o versículo 4, o profeta diz que esse versículo é do período da tribulação. Esse versículo do 2 ao 4 é o período da tribulação, as virgens nessas. Amém? Agora, no versículo 5, vamos ler aqui. Depois disso olhei e abriu-se o santuário do tabernáculo do Senhor, do testemunho do céu. Então partiram do santuário 7 anjos com os 7 flagelos. Eles estavam vestidos de linho puro, resplandecente, e portavam cinturões de ouro ao redor do seu peito. E um dos 4 seres viventes entregou aos 7 anjos 7 taças de ouro, repletas da ira de Deus que vive pelos séculos dos séculos. Imediatamente o santuário se encheu da fumaça produzida pela glória e pelo poder de Deus, e ninguém podia entrar no santuário enquanto não se completassem os 7 flagelos dos 7 anjos. Agora, vamos observar um pouquinho de perto isso aqui, irmãos. Me acompanhem aqui. Se você vê aqui, quando os anjos eles saem do tabernáculo, o tabernáculo se enche de fumaça com o poder de Deus. Então, esse tabernáculo ele se fecha. E a Bíblia diz que ninguém podia entrar nele enquanto essas taças, essas pragas não fossem completamente derramadas sobre a terra. Amém? Estão me acompanhando? Agora, que tabernáculo que é esse? Vamos olhar aqui. Em seguida olhei e observei que se abriu nos céus o santuário, o tabernáculo da aliança. Estou lendo aqui Apocalipse capítulo 15, versículo 5. E em seguida olhei e observei que se abriu nos céus o santuário, o tabernáculo da aliança. Que tabernáculo que é esse? O tabernáculo da aliança nós sabemos que é o terceiro ato, que tem a arca da aliança, que tem o véu entre ele e um pouco antes tem ali os pães e a mesa. Eu não vou entrar nesse assunto sobre o tabernáculo, mas eu quero que você foque nesse tabernáculo aqui, porque o tabernáculo da aliança, quando os anjos saíram, ele foi fechado. Ele foi fechado e ninguém podia entrar nele enquanto as taças não fossem completamente derramadas. Amém? Agora, nós sabemos que essas taças, elas estão sendo derramadas desde lá atrás. Desde lá atrás. Em outros programas na frente, nós estaremos falando sobre a cronologia. Mas agora, neste programa, eu quero focar os grupos. Porque ninguém podia entrar no tabernáculo da aliança. Ninguém podia entrar no tabernáculo da aliança enquanto essas taças não fossem derramadas. Agora, eu vou ler aqui no parágrafo, na mensagem, o sexto selo, na mensagem o sexto selo, parágrafo 273.
O profeta diz assim: observe, exatamente como chegar lá. E o sol tornou-se tão negro como o saco. Vem a mesma coisa. Esses acontecimentos da natureza, o que era? O que quando a natureza acontece como este tem sido? Deus chamando Israel. Veja, Deus chamando Israel. Agora, o sol tão negro como o cabelo. Agora, Deus estava prestes a libertar Israel, tudo bem? Trazê-los da mão de seus inimigos, que era o Egito na época. O profeta está falando, quando ele mostrou esses sinais no céu, o sol se transformando em trevas, ele estava prestes a dar um sinal para Israel. Era um sinal para Israel que ele estava prestes a libertar eles da mão dos egípcios. Amém? Agora foquem aqui. Agora o profeta diz, agora aqui, ele está trazendo-os da mão dos romanos. Amém? Trazendo os judeus da mão dos romanos. Onde tinham feito seu pacto, a mesma coisa acontece. Isso é as pragas. Amém? Do momento em que essa praga vai chamar, eles vão assolar este grupo de gentios. Se tivéssemos tempos, eu poderia mostrar o que vai acontecer a essa igreja gentia. A Bíblia diz que o dragão, agora ele está falando aqui, se você observar bem, o profeta está falando dos judeus, agora ele já foi para os gentios, a igreja gentia. Ele já foi para a igreja gentia. Agora, essa igreja gentia não somos nós, porque nós sabemos que nós vamos subir antes disso. É outro grupo aí que ele estava falando. É outro grupo que ele estava falando. Ele estava falando que essas pragas que estão ungindo esse povo com espíritos romanos, que estão impedindo de soltarem os judeus, são espíritos romanos, que foram libertos pelo poço do abismo. Nós estaremos falando depois sobre isso, pelas taças. Amém? Se tivéssemos tempos, eu poderia mostrar o que vai acontecer com essa igreja gentia. A Bíblia diz que o dragão, Satanás, se indignou, isso é raiva, com a mulher, os judeus, Israel. E ele jorrou água de sua boca, espessura e multidões de pessoas. Isso foi fazer guerra ao remanescente da semente da mulher. Apocalipse capítulo 13. Agora veja lá, nós temos isso. E isso é quando Israel enviá-la. Quer dizer, Roma envia seu exército após o remanescente da semente da mulher. Amém? Então esse remanescente, ele está sendo preso, ele estará sendo perseguido por espíritos romanos. Por espíritos romanos na grande tribulação. Agora, eu vou ler aqui na mensagem, o irmão Isaac leu, eu vou ler novamente na mensagem As 70 Semanas de Daniel, no parágrafo 102. O profeta diz assim, agora, vou ler no meio aqui. Agora, tivemos isso já o tempo passado. Agora, estamos chegando a um lugar onde podemos tocá-los. Ir aos 7 selos, 7 taças, 7 trombetas e tudo que se apresenta junto. Amém? Tudo tratando com os judeus, os judeus e o juízo de Deus para a gente. Que gente é essa? Ele está falando, e o juízo de Deus para essa gente aí, o mundo. Gente, para essa gente aí de fora, esse juízo aqui. Tratando com os judeus e o juízo de Deus para a gente sobre a terra. Ele fala aqui, para a gente sobre a terra e o remanescente. 3 grupos de pessoas. Essas taças são. Ele fala assim, eu vou voltar aqui. Agora, tivemos isso, estamos chegando a um lugar onde podemos tocá-los. Aos 7 selos, 7 taças, 7 trombetas e tudo que se apresenta junto. Tudo tratando com os judeus e o juízo de Deus para a gente sobre a terra e o remanescente. Então são 3 grupos de pessoas que são afligidas por essas taças. Amém? Agora, se você ver aqui,
Se você ver aqui em Apocalipse capítulo 16, diz assim: e apareceu uma chaga ruim e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e os que adoravam a sua imagem. E os que adoravam a sua imagem. Agora, esse sinal da besta aí, e esses que adoravam a sua imagem, são os grupos são o grupo das pessoas gentias aí de fora, são o grupo dos gentios aí de fora, e são esse remanescente aí, porque eles sim estão sendo marcados pela marca da besta. Eles estão recebendo agora a semente da discrepância, e quando essa semente da discrepância amadurecer, eles recebem a marca da besta. E esses grupos aí de fora, eles adoram a sua imagem. Amém? Então nós estamos trabalhando aqui com 3 grupos: o remanescente da mulher, os judeus e as pessoas gentias do mundo. Amém? Agora, vou passar para o irmão Isaac para ele continuar se falarem, enquanto eu procuro aqui outro parágrafo. Como o irmão Elton diz, não tem a ver com nós gentios. O profeta fala isso na mensagem de 70 semanas de Daniel, no parágrafo 114. O profeta diz bem assim: não tem a ver com os gentios. Vê? Não tem a ver com os gentios. Que gentios são esses? São esses que têm carregado a mensagem de hoje. A igreja gentia. A igreja gentia. Esses que têm carregado a palavra de Deus, que não tem negado a palavra de Deus, que está disposto a sofrer pelo sangue de Jesus, no tempo que estão vivendo, não depois, quando a grande tribulação vier. Esses que estão carregando a palavra não tem que ver com os gentios. Estes selos, as 7 pragas, os ais, as 7 trombetas, nada tem a ver com a igreja. A igreja gentil estará na glória nesse tempo. Nada tem a ver conosco. A igreja gentil apenas trata com Israel. Israel e teu grupo, Israel, Daniel e teu povo, o povo de Jerusalém. Eles cairá sobre eles, mas também cairá para esses que se diz da mensagem, que não tem vivido a verdadeira mensagem, que não tem vivido a palavra de Deus. Também cairá sobre toda a terra. Cairá sobre toda a terra. Esse que tem se carregado a mensagem se tornará a mesma coisa que está em Daniel, capítulo 5, versículo 23, na Bíblia. Acompanhe, Daniel, capítulo 5, versículo 23. O mesmo que aconteceu lá, vai acontecer aqui. Vê? Está escrito assim: pior ainda é tu te exaltando a ti mesmo e levantastes contra Deus do céu, porquanto mandaste trazer as taças do templo do Altíssimo. Vê, preste atenção. Portanto, mandaste trazer as taças do templo para que nela bebesse e teus nobres convidados, e tu, tuas mulheres e tuas concubinas, louvando os deuses da prata, do ouro, do bronze, do ferro, da madeira e da pedra. Não podem nem ver, nem ouvir, nem sentir, nem mesmo compreender nada do que eu os glorificaste, não podem compreender, mesmo sentir, nem mesmo compreender nada, e não glorificaste o Deus que sustentas em suas mãos com tua vida, controlando todos os teus caminhos. Vê, esses que têm carregado a mensagem, se diz cristãos, que se diz povo da mensagem, que não estão vivendo a mensagem, é o que aconteceu aqui em Daniel, capítulo 5. Eles se dizem povo da mensagem, que eles pegaram do templo a palavra,
E eles se dizem todos, só eles têm a palavra, eles podem fazer as tais coisas que estão fazendo, que não está na palavra, que a palavra, a Bíblia condena, que a mensagem condena, eles estão fazendo. Vê? E se eles estão fazendo, é porque eles têm pegado as taças do templo e o que seria esses deuses? Eles mesmos estão se glorificando, eles se dizem como deuses. Como assim? Eles se tornam como o Senhor da verdade, o Senhor sabe de todas as coisas. Não é isso. Só há um que sabe todas as coisas, e esse é Deus. Vê? Então, essas pessoas que se dizem da mensagem, que têm usado a palavra de Deus para levar e glorificar uma pessoa, carregar fama, isso é o que está aqui, glorificando os seus deuses. Isso está totalmente errado. Não existe isso na Bíblia. Você tem que carregar a palavra para levar Deus, a palavra até as pessoas, não um homem. Não fazer um movimento por causa de um homem, mas sim fazer um movimento por causa da palavra de Deus. Hoje, o tempo que estamos vivendo, o povo está sedento e estão dando água para ele. Não estão dando água pura da fonte, estão dando águas de cisternas rotas, estão dando águas de rios, águas poluídas, estão acrescentando coisas na palavra, coisas que não está na palavra, estão acrescentando. E isso é o que tem condenado muitos. É isso que tem condenado muitos. Agora, nós veremos através desses programas, desse ensinamento, que o que Deus tem feito, o que Deus está fazendo nesse momento do fim. As taças sendo derramadas e muitos pensando que isso está longe, que isso não vai acontecer com os gentios, somente com os judeus e aquele povo que ficarem na terra. Sim, será para eles, mas abra o olho. Não é só você se dizer evangélico, se dizer crente, que você está livre. Para você estar livre, vocês têm que vestir a couraça da justiça. Você tem que vestir o capacete de Deus, a fé, usar essas coisas que Deus tem te dado, as armas que Deus tem te dado para você. Se a gente tivesse mais tempo, poderíamos trazer muitos e muitos, não teria como parar de tantos assuntos. Mas estaremos trazendo um ensinamento para vocês devagar, para que vocês possam entender. Agora vamos partir para os momentos finais. Irmão Elton estará fechando esse programa de hoje. Irmão Elton. Então, como você vê o irmão Isaac falando, o povo acha que é uma coisa distante, é uma coisa longe, sendo que a coisa está aqui, no meio do povo, da igreja, perseguindo cada um, porque muitos acham que a besta, a unção da besta, os adoradores da besta estão lá longe, mas sendo que eles estão aqui dentro da igreja, porque não é um grupo só dentro da igreja, é um grupo misto, são 3 classes de crentes dentro da igreja. Isso. 3 classes de pessoas que adoram a besta ocultamente, porque se elas não adoram a besta, elas adoram outra coisa. E quando ela adora outra coisa, ela está recebendo isso que a Bíblia diz, que eles adoram a besta ocultamente, mas estão adorando. Então, o versículo que eu queria encontrar é aqui em Apocalipse capítulo 14, diz assim: e seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Amém? Então esses que adoram a besta e que adoram a sua imagem, eles serão atormentados com o vinho do horror
da ira de Deus. Amém? Agora, o profeta diz assim na mensagem: a palavra de Deus apela a uma separação total da incredulidade. Parágrafo 219 diz assim: lembre-se, qual foi o último sinal que foi dado à igreja eleita, Abraão e seu grupo? Antes do filho prometido aparecer, isso está certo, Deus tinha dado a Abraão, assim, ao longo de toda a viagem, e assim tem a igreja. Assim tem a igreja recebido esse sinal. Mas quando o anjo do Senhor desceu e fez isso, ele destruiu os gentios incrédulos. Os gentios incrédulos. E o filho esperado, que havia sido esperado, apareceu, Isaac. Amém? Então, Deus tem dado esse sinal, esse último sinal à igreja eleita, o Isaac dos últimos dias, o Isaac do tempo do fim. Ele tem dado esse sinal, porque esse é o último sinal que ele tem dado ao seu povo, antes da destruição vir a esses que estão rejeitando, a essa igreja gentia, aos gentios incrédulos. Agora, no último parágrafo aqui que eu quero ler, eu queria deixar para o próximo programa, mas eu quero fechar com ele, na mensagem envergonhado, no parágrafo 182, o profeta diz assim: você sabe, nos últimos dias não é suposto ser-lhes a tormenta, a tormenta repentina repetirá novamente. E lembre-se, um adúltero no tempo da Bíblia, sua pena era a morte por apedrejamento. E a igreja incrédula será apedrejada até a morte com pedras de granizo. Era a mesma maneira de punição de Deus. Ele vai apedrejar neste mundo descrente, esta geração adúltera. Ele vai jogar pedra do céu com pedra de granizo, pesando uma tonelada cada, que é de 100 libras. A igreja adúltera vai morrer adúltera sobre o castigo de Deus, sobre o apedrejamento, como ele fez no início. Agora, como ele fez no início, o profeta está dizendo que essa igreja incrédula, essas igrejas incrédulas aí, elas serão apedrejadas por pedras de um tamanho de um granizo. Eu vou ler esse parágrafo também em próximos programas, que eu estarei entrando mais sobre essas pragas. Mas o profeta diz assim: esse grupo de gentios incrédulos, essa igreja incrédula, esse mundo incrédulo, ele será apedrejado. Aquele velho bigode, grisalhos, distorcidos, carecas, braços magros, 80 anos de idade, Elias assentado ali no deserto, olhando para fora sobre si os pecados do povo. Deus falou com ele uma manhã e disse: vá lá e diga a Acabe que nem mesmo uma gota cairá do céu até que você chame. Se acerte com Deus, igreja. Isto é o que todos nós devemos fazer: voltar para Deus. Amém? Agora, você vê aqui o profeta dizendo aqui sobre esses grupos de gentios incrédulos, esse grupo incrédulo, esse povo que está rejeitando a palavra, rejeitando a luz, de acordo com João 3,19. Esse povo que está rejeitando a luz e amando mais as trevas, eles estão sendo marcados pela semente da discrepância. Então eles estão adorando a imagem da besta. E em Apocalipse capítulo 14 diz que aqueles que adoram a besta e a sua imagem, eles beberão do vinho da ira de Deus. Amém? Então é isso que nós queríamos falar essa noite, sobre este grupo que será esses grupos que estão sendo e serão afligidos por essas pragas, que são a igreja incrédula,
as virginécias, os 144 mil e o mundo aí fora. Essas pragas são. Então, é isso que nós queremos falar essa noite. Não adianta pastores, pregadores aí fora querendo pegar 2 mensagens ou 3 mensagens e definir o que são essas taças. Não tem como você fazer isso. O profeta, ele não pregou uma mensagem chamada as 7 taças. Ele não pregou uma mensagem dessa. Ele estava esperando o tabernáculo ser terminado, mas antes disso ele partiu. Mas o anjo disse que ele tinha pregado as taças ocultamente. Então ele tinha soltado peças por aí. Ele tinha soltado pregações com peças soltas. Então o que nós estamos querendo fazer aqui é juntar essas peças para mostrar para vocês o que são essas pragas e essas taças. Porque não adianta você pegar uma, 2, 3 mensagens e querer definir. Não, são pedaços partidos por aí, pela todas as mensagens, 1.205 mensagens que nós temos que ver, que nós temos que reunir e ajuntar o que nós temos que passar por um filtro, o que o profeta está querendo dizer, o que são essas taças, o que são essas pragas. Então é isso que nós queremos falar esta noite, sobre para quem são essas taças e essas taças. Então, nós estaremos fazendo outros programas, o estudo não terminou aqui, até haverá mais programas que nós estaremos falando, eu aqui, o irmão Isaac, e talvez até outros irmãos. Então é isso que nós queremos falar essa noite. Eu vou deixar o irmão Isaac deixar o seu boa noite e terminar com o programa. Vemos o que Deus tem, as provas que Deus tem dado para nós, não digo argumento, mas sim o que Deus tem dito para nós para o tempo do fim. Ele tem avisado a cada um de nós, a todos os habitantes da terra, o que está para acontecer, o que está acontecendo. E ele diz: preparai-vos. Mas agora é tempo de nos preparar. E para nos preparar para qualquer coisa, nós devemos nos saber com que estamos lidando. E estamos trazendo, através desse estudo, a compreensão, o que está acontecendo, chamando sua atenção, o que devemos fazer nesse momento. Trazendo para você uma coisa que muitos têm dito, que é só para os 144 mil que estão em Israel, Jerusalém. E também, irmão Isaac, muitas pessoas também falando que essas taças essas pragas são só espirituais, só símbolos, e outros têm falado que são só carne, outros têm falado que só é símbolo, outros têm falado que é só espírito. Mas nós queremos trazer aqui a verdade, de acordo com o profeta, de acordo com a mensagem, de acordo com as escrituras, o que são essas pragas e essas taças. Amém? Amém. Nós queremos trazer isso ao entendimento de você, porque o que Deus tem dado a nós, nós não queremos guardar para nós queremos trazer a você, porque você também, nós cremos que a noiva eleita está se preparando, e a gente quer que isso aconteça, porque nós queremos nos ajuntar naquele grande dia e poder nos abraçar uns aos outros e agradecer a Deus pelas bênçãos e pelos ensinamentos que Ele nos tem dado. E eu espero que vocês continuem nos acompanhando. Qualquer dúvida, qualquer pensamento que vocês tiver, qualquer opinião, por favor, deixe seu comentário. Deixe seu comentário para que possamos suprir toda necessidade e dúvida que possa haver. Nós estaremos abertos a vocês que tiver alguma dúvida. Não guarde sua dúvida para você. Traga para nós, que nós teremos o prazer em poder ajudar. Se não soubermos, nós iremos atrás de pessoas que sabem, a pessoas mais idôneas. A gente quer ajudar a vocês, não atrapalhar. Eu espero que esse pequeno programa, esse começo de estudo, possa ter abrido os olhos de cada um e que possa nos ajudar nessa caminhada. Porque se o profeta falou, é porque tem um motivo. Se não for um profeta, não for um homem, foi Deus quem falou. Então, devemos dar valor a isso.
Então eu espero que você nos acompanhe no decorrer desses estudos e que deixe seu comentário, qualquer dúvida. Deixe seu comentário, sua crítica, deixe o que você quiser aí embaixo e nós estaremos respondendo. Então, porque esses estudos das taças não é apenas um estudo sobre muito complexo lá longe, um estudo muito também para os 144 mil, os gentios aí fora e as virginessas. Mas também tem uma grande aplicação nossa aí no meio, porque tem, assim como as trombetas, assim como os selos, assim como as festas, as taças, ela também tem um entre-meio, ela também tem uma brecha. Então nós estaremos mostrando isso. É um assunto muito bom, um assunto muito gostoso, não é apenas condenação, mas também são coisas maravilhosas que nós devemos ouvir e produzir na nossa vida, amém? Amém. Que vamos orar agora. Eu espero que tenha ficado bem claro a vocês o que estamos tentando trazer até você. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por esse momento que tem nos dado. Senhor, agradecemos pela palavra que tem sido aberta para nós. Senhor, abre o entendimento de cada pessoa, que o Senhor possa entrar, que o Senhor possa trabalhar na vida de todos. Senhor, nos ajude nessa caminhada, que o Senhor venha nos ajudar a trazer essa palavra às pessoas. Senhor Deus, agradecemos por tudo, Senhor Deus. Agradecemos pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de poder levar essa palavra até as pessoas. Senhor, nos guie nesse caminho, para que possamos levar não uma palavra de um homem, mas sim a palavra do Senhor. Senhor, guarde cada um, guarde todos em seu caminho, guarde essa palavra no coração de cada um. Senhor, nos guie mansamente nesse caminho, nos ajude, Senhor Deus, nessa caminhada. Eu peço que o Senhor nos ajude e abra o entendimento de todos, para que possamos entender o tempo que estamos vivendo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.